Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Lembrando que o Pod Doutor é o primeiro, o maior, o mais consistente e relevante podcast de saúde no Brasil. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, mais uma gravação maravilhosa para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. O nosso maior propósito é levar para você informação de qualidade em saúde. Você sabe que, infelizmente, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre boas, nem sempre checadas. O nosso propósito é o contrário, é trazer para você informação boa, informação checada em saúde. Então, ó, já vai se inscrevendo no canal, vai nos seguindo nas redes sociais, para que a gente continue poder levar a você esse propósito, que é trazer informação boa. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui os melhores profissionais de cada uma das áreas que nos propomos a debater. Hoje a gente tem a honra de receber aqui doutora Fernanda Andrade, cardiologista pela Unifesp. É uma honra tê-la aqui. Muito obrigado por dividir conhecimento conosco, doutora Fernanda. Muito obrigado. Obrigada, gente, pelo convite. Espero agregar aí alguma coisa hoje, né? Com certeza. Doutora Fernanda, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Nós conversaremos sobre risco cardiovascular, genética na cardiologia e a epidemia de anabolizantes e estimulantes na atual geração que estamos. Nem pense em sair daí, assista o episódio completo para que você possa, de uma vez, entender sobre esse assunto tão polêmico que é o uso de anabolizantes. Obrigado. Nada. Doutora Fernanda, quais são os principais riscos do uso e diferenciar uso, abuso, reposição hormonal em homens e mulheres de anabolizantes? Eu acho que a gente tem que começar primeiro a saber que separar, né? Igual você perguntou, os sexos. Para quem que a gente vai dar ou não? A gente, no caso, o endocrinologista, né? A gente tem que já definir quem é o profissional que você vai procurar para te ajudar nisso. Ou endocrinologista ou o nutrólogo. E ginecologista, no caso das mulheres, e algumas vezes. Por que eu digo algumas vezes? A terapia de reposição hormonal na mulher, ela é feita, a gente sempre se lembra, na menopausa, certo? Então, na menopausa, tem a ginecologista que acompanha a gente. Se tiver a necessidade e ela não tiver já fatores de risco cardiovascular, que aí entra o cardiologista, né? Se essa mulher tem um alto risco cardiovascular, essa ginecologista vai falar, olha, você até teria indicação de repor hormônio feminino, não estou falando de testosterona, porque reposição de hormônio na menopausa é repor hormônios femininos, não jamais testosterona, não existe essa indicação. Ah, então por que minha ginecologista ou outro médico me deu testosterona, seja lá qual a forma, gel, chip? Porque tem alguma alteração de libido quando se descarta toda uma estratégia inicial. Tem até a brincadeira na internet, fala-se que tem que trocar o parceiro antes de usar testosterona na mulher, porque realmente é multifatorial. E essa reposição é feita quando se descarta várias doenças. Não é assim, toda menopausa, baixa libido, a mulher vai ter que repor testosterona, entendeu? E sempre que usar hormônio, a gente tem que ter essa avaliação de qual é o seu status atual de risco cardíaco. Aí tem várias estratégias. Tem o risco cardíaco da nossa sociedade brasileira, tem o risco global. Por que eu falo isso? Porque se você já tem um alto risco cardiovascular, você vai chegar para mim e falar assim, Fê, agora eu vou competir no fisiculturismo. Eu quero ver como está meu coração, porque eu não quero nem saber. Eu vou colocar ele à prova. Eu vou te fazer uma estratificação, vou te colocar aqui, aqueles exames, né? Te colocar para correr na esteira, ver como tá o coração, ver seu perfil de colesterol, ver se você fuma ou não. Se você já for alto risco cardiovascular aí, ou muito alto risco, que é pior ainda, já o certo é acabar a brincadeira por aí, entendeu? Você não tem por que mexer. Por quê? Só isso já te define um alto risco do alto risco cardiovascular, tá bom, do quê? Mas de ter um infarto ou um AVC nos próximos 10 anos. Então, qual que é o impacto disso? O impacto que a gente já iniciaria uma estratégia de tratamento com as famosas estatinas para reduzir esse risco. Ah, não quero saber. Você vai se expor ao uso de hormônios. Tá bom, aí entra o segundo ponto. Você vai lá no endócrino, agora o homem. Ah, eu quero ver se eu tô muito cansadão, não tô fazendo as coisas que eu fazia antes. Eu acho que eu queria repor testosterona para render mais na academia. O paciente já chega falando dessa maneira, que quer repor testosterona porque o amigo fez isso. Ou já chega usando, né? Já chega usando. Então, usando porque às vezes até na própria academia alguém já... na própria academia, a gente sabe que tem o mercado paralelo, mercado negro. É.
Chega usando já injetável. Exatamente, já Ou- chega. Ou até de outras formas, Sim, mas em geral injetável. Pro endócrino, eu falo que a gente é amigo médico um monte, né? Endócrino às vezes já chega pedindo, mas pra mim que sou cardio já chega com as consequências, né? Que a gente tem os viés de vir filtrando. Então, quando ele vai, né, buscar essa avaliação, se ele vai poder usar, que tem uns que são mais cautelosos, ver se a dosagem do perfil hormonal, seja LH, FSH, testosterona livre, total, SHBG, tudo. Se você tá tudo ok, e você homem não tem indicação de repor. Então, seria um abuso, não seria uma reposição hormonal porque você está com deficiência, entendeu? Aí já começa aquela carta do CRM, que se contraindica. Quer dizer, E não pode. O médico é É proibido proibido, porque indicar, prescrever hormônio, quaisquer deles, simplesmente porque o cidadão quer ficar mais Isso, forte, porque- mais bonito, é. shapeado, como se Isso- diz aí, né? Então isso é proibido, certo? Para ficar bem claro. É proibido pelo porque CRM. isso é proibido porque isso aí não tem estudo baseado em evidência que não causa dano. Então, se você vai fazer essa estratégia a fim de estético que não te traz nenhum benefício de saúde, daí tem o pessoal que fala assim, mas e a saúde mental? Se a pessoa quer se matar porque acha que é magrela e tal. Isso ainda não está em ponto. Por quê? Porque o malefício que a gente sabe dos esteroides anabolizantes, seja qual a farmacologia dele, seja qual a estratégia de uso, ele é muito impactante. Ele faz alterações de colesterol, piora o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, tem mais risco de infarto e AVC, tanto por fatores de aumentar o colesterol quanto por lesão endotelial. A gente tem o vaso, esse vaso fica machucado pelo estresse oxidativo, aumenta a pressão alta, que a gente estava comentando que alguns fisiculturistas, até quando iniciam esse uso de hormônio, utilizam até hormônio de pressão já junto, porque por si só já aumenta. Remédio de pressão, já usa? Remédio, já usa. Porque tem dois pontos. Aumenta a viscosidade sanguínea, pessoas fazem sangria com frequência, né? Isso também é altamente trombogênico. E alguns estudos de uns últimos 5 anos mostraram que tem muita relação com morte súbita. E a gente não conseguiu explicar ainda o porquê. Se isso é arritmogênico ou não, ou é uma cardiomiopatia molecular própria do anabolizante, entendeu? Então, assim, olha o tanto de malefício para a pessoa. Isso quando usa, você falou quando usa então os exames normais e usa. É. Já que nós estamos nesse E momento, com esses exames normais, o que seria um exame normal de testosterona no homem? Então, na verdade, depende a técnica que é usada no laboratório. É igual a gente dosa, não é igual glicemia, que tem assim, menor que 100 é normal, maior que 100 é diabetes. Depende qual que é a técnica do laboratório utilizado. Tem alguns padrões que é assim, menor que 500, tem outro que é menor que 1000. Isso tem que ser analisado, que é picogramas, se é nanogramas, entendeu? Mas e também tem que checar o horário que foi coletado, para você não ter falhas de interpretação. E momentos de estresse, por exemplo, você tá muito estressado, se a pessoa tá com grau de obesidade, essa testosterona vai estar um pouco mais baixa mesmo. Tanto que em uma obesidade importante, mesmo que o paciente venha com esse perfil hormonal muito baixo, a primeira estratégia é ele emagrecer. Às vezes emagrecendo, diminuindo a resistência lipídica, tanto a resistência insulínica, a camada de gordura, os hormônios voltam a funcionar melhor. e eu ia te falar sobre, então, aí, quer dizer, o cidadão que repõe, estando com os exames normais, em busca de situações estéticas, por exemplo, você falou sobre todos esses malefícios. Mas aí, voltando um passo abaixo, assim, ou um passo adiante, aquele cidadão que está com a testosterona baixa. Nós estamos falando de homem agora, tá? Sim. Então, nós estamos falando de testosterona, que é um hormônio masculino extremamente importante na vida de um homem, né? Isso acho que também a gente Sim. pode falar isso, né? Sem causar nenhum tipo de furor, que vai estar relacionado à força, relacionado até ao próprio humor, a libido, ao dia a dia desse homem, né? É o funcionamento, Funcionamento global, né? Normal. Global, normal do homem, que é o hormônio masculino. Nós estamos aqui, bastante gente ouvindo, não são profissionais de saúde, apesar de também, obviamente, serem bem-vindos, mas é o principal hormônio que faz o homem ser homem. Vamos dizer assim, tem características masculinas, atitude masculina, etc. E em toda a natureza. Quando ele está abaixo do normal, quando você fala então fisiológico, então vamos supor que no seu laboratório que nós estamos falando aqui é de 1000, para a gente ter um número melhor para conversar. Tá. Aí a dele está em 30, Nossa, tá muito 40, muito Que baixo. pode existir.
muito baixo, sim, tudo pode, né? Na medicina Sim. nunca é sempre. Isso aí. E aí, então, você pensa vamos supor que você prescreva ou pense numa reposição daí ao nível normal de jogar aqueles 30 para 500 ou 600 e aquele homem, aquele paciente clinicamente volte a ter um ânimo para trabalhar, sua vida sexual melhore bastante, Para fazer atividade física, né? física e levar a vida, né? Sim. Como antes nunca é, né, gente? Acho que isso é uma coisa que todo mundo fala, não sou como antes. Não, Perfeito, você já fala. passou, né? Exato. Exatamente. Então, Isso é o privilégio de envelhecer, né? envelhecer. E a nossa população, a sociedade tá isso. Tá com medo de envelhecer, sempre tá querendo se manter jovial até 80 anos, né? Isso é impossível, mas é o privilégio de envelhecer. Então, não dá pra falar, não, quero ser como antes. Isso não vai acontecer, mas vai melhorar vai ter qualidade de vida. Sim. E isso tem algum estudo? Essa reposição de testosterona no homem. Você estava falando pra gente, né, Fernanda? Isso. Que parece que saiu um estudo novo falando o quê? Conta pra nós. Na verdade, esse estudo ele foi um pouco até polêmico, assim, do ponto de vista de avaliação de metodologia, né? Porque você lendo ele superficialmente, você pode inferir algumas coisas. Então, assim, na verdade, não foram pacientes que tinham testosterona normais. Então, ponto. Já está descartado esse grupo. Foram pacientes que é aquele que você está colocando, testosteronas muito abaixo, definida essa doença, então, que é o hipogonadismo, né? Estava insuficiente. E aí foi reposto nesses homens para ver se haveria algum malefício, além do benefício que com certeza haveria, né? A gente não está negando a função da testosterona no sexo masculino. Quando a gente avalia esse estudo, acho que é o Traverse Trial, a gente vê que a análise de risco cardiovascular tem muito a ver com o distúrbio de colesterol. E esses homens, eles já estavam com um distúrbio metabólico importante. E houve uma melhora desse padrão com o tratamento do hipogonadismo. Então, infere-se que, na verdade, o homem em hipogonadismo também configura risco cardiovascular, porque eles não estão no funcionamento normal. Mas esse estudo, na verdade, ele lançou uma hipótese para a gente que vai ser testada em alguns novos, que será então que essa dose fisiológica sendo mantendo a base de hormônios externos, exógenos, né? E ela não causa mal, então, se deixar num limite, por exemplo, que a gente deu 1.000, porque nesse estudo, com base na metodologia dele, a gente não pode afirmar isso, mas assim, infere-se, né? É aquela hipótese que a gente tem que testar num novo estudo randomizado, para de fato usar essa evidência, usar essa evidência. Agora a gente não tem essa evidência. O que a gente sabe, então? Que o abuso é claro que é risco alto, e que o uso talvez seja benéfico. E a diferença Quando a gente entre fala em uso, é o uso, então, de reposição até o limite em homens? em homens, testosterona. A diferença de anabolizante e, na verdade, o que seria o anabolizante, o efeito no corpo, e estimulante? Isso que é outro mito, né? Assim, que o pessoal, às vezes, a gente gosta de falar em tudo quanto é lugar do esteroide anabolizante, que é o que é o esteroide anabolizante? São uma classe medicamentosa, né? Uma classe hormonal de testosterona e seus derivados, né? Então tem várias, tem Durateston, Trembolona, tem vários. E o que isso difere? Isso aí eu já falei dos malefícios, isso aí é o que a gente acha que esse pessoal da maromba mais usa, que é só isso, mas aí entra uma outra alerta. Os estimulantes, que não são essa classe de anabolizantes, sabe quando eles começaram a ser usados? Não. Eles No hospital? Não, na guerra. Guerra Na verdade, não. Foi um cientista, se eu não me engano, ele é alemão. Alemão, norueguês, não vou me lembrar de fato a nacionalidade. Mas esse cientista, ele descobriu como. Ele estava assim, meio cabisbaixo. Ele pegava injeções de testículos de animais, ratos e hamsters, ou porquinhos da Índia, acho que foi ratos e porquinhos da Índia, e se auto-injetava, porque ele queria ver se haveria uma melhora de ânimo, de qualidade de vida, em torno de 70 anos. E teve. Aí, a partir daí, isso aí acho que 1600 e bolinha. E a partir daí o pessoal começou a utilizar de modo a ganho de performance. Nessa época da guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, já tinha um uso de esteroides na prática de, por exemplo, grandes queimados, grandes cirurgias, igual hoje também se pratica.
que a gente precisa que essa pessoa sobreviva e ganhe massa muscular. Então, assim, o paciente pneumopata crítico, às vezes a gente faz uso, grande queimado acaba fazendo uso. Crianças com algum déficit de crescimento fazem uso de GH, que é o hormônio do crescimento. Então, tudo isso sobre um ambiente controlado. E na guerra, para a Alemanha tentar vencer, era duas substâncias muito usadas, tanto anfetaminas quanto os esteroides, que é aí que vem essa comparação com o Capitão América, né? Que ele entrou dentro da máquina lá e saiu todo forte e musculoso. Então, aí entra, por exemplo, metanfetamina é uma droga que estimula o sistema simpático, que deixa a pessoa alerta, que ativa aquela sensação de fuga ou luta, que é mais ou menos o mesmo efeito de uma cocaína. E estimulantes, na verdade, são isso. O cara quer tanto para ficar acordadão lá, por exemplo, cafeína, usos de remédios de asma, por exemplo, salbutamol, esse é o clássico, mas o pessoal usa um de cavalo, que é o clenbuterol. Isso aí a gente dá cardio quer morrer, porque acelera o coração, vai a 1000. Então você já tá usando um anabolizante, te faz mal, já te dá arritmia, altera o colesterol, aumenta a pressão, ainda você vai e faz uso de clenbuterol. E por De que eles cafeína. usam estimulante? Para poder treinar mais? Na verdade, porque seca, né? O fisiculturismo mesmo tem as fases de treino. Então, quando precisa se ganhar aquela massa muscular, que o mais clichê é o bulking e o cutting, né? Primeiro come bem, ganha muita massa para depois dar uma secar e definida para os campeonatos. Nessa fase de secar, aí acontece, é furosemida, diurético, aí é clenbuterol, é salbutamol, é cafeína, é efedrina. Efedrina dá um ataque cardíaco, arritmia, sim, que são a classe dos estimulantes. Aí tem vários. E tem outros de forma de planta que, na verdade, não acabam nem tendo tanto efeito. É quase mais placebo, né? Mas por acelerar o sistema cardiovascular, o dano você pode ter ganho. E a gente acha que eles usam tudo assim, né? Uma agora, outra aqui depois. Na verdade, é um combo. É tudo junto quase o tempo todo. Vem Vance, Ritalina. Por que vem Vance e Ritalina? Mesma coisa, porque precisa. Estimulante. É estimulante. E teve, Isso. Perdão, doutor Cid, pode ir lá. teve uma fala que você falou, um pedaço da sua fala, Fernanda, sobre o uso dentro do hospital, porque também quem está ouvindo fala, ué, como assim usa em criança, usa... É porque, na verdade, tem uso terapêutico também das medicações. E essa que é a grande questão. Explica pra gente isso, a questão de ser necessário usar numa doença e de ser simplesmente usar por lazer, estética, etc. Vamos tirar os fisiculturistas, depois a gente fala sobre isso. Sim. Na verdade, é porque num ambiente muito crítico, por exemplo, se a gente pega um grande queimado, né? Esse grande queimado, que, sei lá, a pessoa foi acender churrasqueira, teve uma catástrofe, teve mais de 50% do corpo queimado. Ele perde muito líquido e acaba perdendo muita massa muscular. Tal qual o paciente de UTI, né? Muito crítico, que pegou uma infecção, caiu no sangue, que a gente chama de sepse, e ele foi se definhando, perdendo peso na UTI. Isso é muito válido de ser comentado, porque aí esse paciente em ventilação mecânica, então entubado, dependendo do ventilador, os músculos respiratórios, eles vão ficando fracos, porque a pessoa não está respirando por si. O corpo é muito esperto, o nosso corpo, porque se alguém está te ajudando, você entra num ambiente de conforto ali e acabou. Então, quem fica entubado por longo período, essa musculatura fica muito fraca. Para a gente desmamar desse ventilador, é já difícil. Se ele tem essa fraqueza muscular e já tinha uma doença pulmonar prévia, por exemplo, doença do tabagismo, do DPLC, fica ainda mais difícil tirar ele dali. Então, tem algumas estratégias. Depois você já tentou tudo, né? Também é importante fazer, já tá com tudo quanto é bombinha, já tá otimizado a ventilação, já tá com física respiratória, já tenta estudar uma vez, tá com falha, muita fraqueza muscular, perdeu 30 quilos em 2 meses de UTI. Às vezes é válido fazer não é nem a reposição, fazer o tratamento com essa Durateston a cada semana para tentar que ele crie massa. Aumenta a carga proteica por sonda nasointeral, então é um ambiente todo controlado. Fernando, então não vai alterar o perfil de colesterol e o risco? Sim, mas olha o benefício da pessoa sair da máquina, né? Exatamente. Tentar sobreviver, é isso. O grande queimado é a mesma situação, porque grande queimado é altíssima mortalidade, né?
Então aí precisa usar testosterona É. e outras medicações anabolizantes também, mas por um motivo de doença. E Isso. como você falou também, às vezes algumas crianças que o desenvolvimento corpóreo não é satisfatório, dá para usar GH, por Isso. exemplo, que é o hormônio de E crescimento, de maneira também terapêutica. terapêutica. Na verdade, o que a gente tem que lembrar é que na medicina é tudo risco-benefício, né? Eu sempre falo, não tem almoço grátis, é sempre risco-benefício. Pacientes chegam pra mim pós-infarto, a gente tenta estatina. Ai, tô com uma dorzinha muscular. O pessoal tem preconceito, vê muita coisa na internet e já, quando eu falo a palavra estatina, já querem sair correndo. Fala assim: ah, não quero, já vai me dar dor, vai degenerar meu fígado. O pessoal vem com cada história pra cima de mim. Eu falo: olha, mesmo que te dê um pouquinho de dor, eu quero que você resista a essa dor, porque é risco-benefício. Eu não posso te falar que também não vai ter efeito colateral nenhum. Olha o ganho que eu tô te dando em reduzir risco cardiovascular a custo de uma cãibrazinha. Então a gente tem que ser muito sincero, né, na hora de É prescrever uma alguma coisa. escolha também do paciente É. que faz parte do Sim. tratamento. E ele também tem que participar da decisão. Sim, Ainda mais hoje em dia, é, com esse acesso à informação que a gente tem, até o próprio polidoutor sim. tá nesse E na rol, né? verdade, isso que a gente tem que. A minha mãe, na verdade, eu dou exemplo que ela é. Pra eu convencer ela a tomar estatina, foram assim uns 2 anos, pelo menos. Isso mostrando benefício de uso e tal, mas a tolerabilidade da estatina por dor muscular mesmo demorou dela, mas eu consegui, entendeu? Só que é isso, tentativa e erro, e vai e tolera um pouquinho. Eu sempre falo que é risco-benefício o tempo todo. Se o risco está superando muito o benefício, talvez não valha a pena. Que isso aí, na verdade, é a prática baseada em evidência, né? Você vai no meu consultório, eu te apresento o que tem de evidência para tratar isso. E a gente vai escolher baseado na evidência do meu conhecimento, que eu vou te falar, ó, na verdade, a primeira linha é isso, a segunda é isso e tal. Você não vai querer a primeira linha, porque eu tenho que ver o que você quer também. Às vezes você vai falar assim: Fê, esse primeiro muito caro, não dá. Entra isso também, ainda mais no país que a gente tá. Brasil, né? Assim, tá, o ideal seria esse. Vamos fazer o possível dentro disso, então. Só que é essa troca de ideia que eu acho que antes não tinha no passado e hoje a gente tá tendo mais. Com o jogo aberto e as cartas na mesa, né? Isso Tanto aí, que- o acesso à informação para É. quem esteja interessado, né? E preparado para ouvir, querendo ouvir, Querendo vai ouvir. procurar e vai encontrar. Doutora Fernanda, os riscos cardiovasculares de quem faz a reposição ou quem faz o abuso, ele vai ter algum sintoma? Ou é totalmente silencioso ou somente em exames laboratoriais? Na verdade, varia. Esse que é o mal da cardiologia, sabia? Porque aí entra a nossa dor, vamos dizer assim. Em tese, a pessoa a partir dos 35 anos tem que visitar o cardiologista uma vez no ano. Por quê? Porque a nossa função é preventiva, apesar de tudo. Vamos lá, pressão alta. Pressão alta, a maioria das vezes, ela é o mal silencioso. Você não vai sentir nada e vai estar lá com 18, 19 de pressão sistólica, né? Ele vai sentir uma dor na nuca, Isso aí é quase um mito, que é menos de 10% que sente dor. Às vezes a pessoa tá com dor de cabeça por uma enxaqueca, por uma cefaleia tensional, acaba medindo a pressão e dá a sorte de achar Sim. um 18 ali, entendeu? Tanto que quando vem no pronto-socorro da cardio, eu te atendi, você tá com dor de cabeça. Você vai me falar isso: ah, Fernando, tô com dor de cabeça, medi a pressão, deu 18, eu não tenho pressão alta. Primeira coisa, eu vou te medicar pra dor. Depois você falar: ó, tô sem dor, aí eu vou medir tua pressão pra levar aquilo em consideração, entendeu? Então, ó, pressão alta pode ser silencioso. Arritmias, que a pessoa acha que só tá tendo quando tá tendo batedeira, pode ser assintomático. Você pode estar com a fibrilação atrial e não tá sentindo absolutamente nada. O batimento pode estar em 120, a pessoa não sente. Exatamente. Outra coisa, infarto pode ser silencioso. Às vezes você infartou, você nem sabe. Quando a gente olha o eletro, que é aqueles exames de rabisco, a gente olha lá e fala assim: ó, mas você nunca infartou? Não, certeza? Não. A gente pede outro exame, o ecocardiograma, que é a ultrassom do coração, vai lá e a parede não funciona. Então, teve um infarto que passou batido aí. O infarto não é o famoso mão no peito, dor, O clássico, né? o clássico. O clássico. Mas, por exemplo, diabético, idoso, pode ter infarto silencioso. E você falou também, Moisés, mas tem também a morte súbita, né? Isso, que é pior Pior ainda. de tudo. É. Você tá lá, não tem nada, nunca, nada, nada. nunca você pensa, né? É, exatamente. De repente, tchau, É. e Que- o papai do céu te chama do E nada. isso a gente tá falando do anabolizante, né? Que você perguntou. Só que, na verdade, isso é pra população normal, entendeu? Então, entra a parte que você tinha comentado. Quais são as
as análises que a gente tem que pensar. Tipo assim, cara, então será que eu vou ter que ir no cardiologista? Será que eu vou morrer do coração, né? O pessoal que tá assistindo aí não ficar preocupado. Na verdade é isso, ó. Você tem que pensar assim, qual é a sua história familiar pra gente entrar na genética? Qual que é a sua história familiar? Vou dar meu exemplo aqui. Vô morreu de morte súbita. Morreu dormindo, com 70 anos. Uma tia, morte súbita, com uns 40 anos. Todos os irmãos do meu pai tiveram infarto. Quem não infartou, revascularizou, quer dizer, colocou ponte. Na verdade, então, risco cardiovascular da família, ó, lá no alto. Péssima história a minha, certo? Eu sou cardio. Eu falei assim, não, vou dosar uns tipos de colesterol que tem a ver com genética. E veio alterado, porque com essa história familiar, entendeu? Então, poxa, desde os 30 anos eu tomo estatina, pra você ter noção. Que o perfil de colesterol é horrível. Nunca senti nada, nunca tinha tido nada, mas foi, tipo assim, busca ativa, entendeu? Então, eu tô tentando abaixar meu risco. Isso que você tem que ver. Basear na história da família. Pode acontecer história da família ser linda. Olha, graças a Deus, tem nada de AVC, infarto. E, na verdade, surgisse uma doença genética em mim, pode também. Porque quando a gente é um embriãozinho e começa a se dividir ali que surgem os erros genéticos. Não é sempre que é genético, que é familiar, né? Que veio dos avós, passou pro pai ou pra mãe. Então, você tem que ver qual que é a história da tua família. Isso a gente tá falando de cardiologia, mas para câncer é importante Vale também. para todas as especialidades. Vale para Vários gineco, cânceres, para isso. urologia, para próstata, para o intestino, para o estômago e para o coração Pro também. coração, Quando a sem gente fala em dúvida. morte, né, Moisés, em eventos súbitos, né, vem sempre à cabeça o coração. É, E faz sentido, porque morte súbita, a maioria vem de eventos cardíacos, sim. né? O ataque cardíaco, para dar uma. É, Mas tem também outras coisas ligadas eventualmente também à parte cardiovascular, AVC, por exemplo. sim. Mas existem outras coisas evitáveis, preveníveis, como você disse, né? Você olhando para o seu histórico familiar, que pesa para todos nós. A história familiar, eu entendo que é uma das coisas mais importantes dentro de uma consulta médica, Sim. sem dúvida, né? Então, como você disse, né, Fernanda? Seu avô, tios, É. morte súbita, É, né? é a Mas dica que a é gente a pega, dica, né? você precisa estar atenta. Então, É. 2024, não tem como você já não estar mais atento a isso. Tá aqui ouvindo o Polidoutor, uma especialista, É. uma cardiologista falando. A gente fala isso aqui todo episódio sobre se prevenir, de informação, diamante da prevenção. Não faz sentido, então, você ter na sua família. Todo mundo faleceu de câncer de próstata. Você não é médico. Você tá com 60 anos e nunca fez um toque. Poxa vida, aí também pediu para ter problemas. Por Sim. quê? Porque aí a relação falando de detecção precoce, tudo bem, é uma outra coisa, mas é parecido. A informação te leva à detecção precoce também, que é parecido com a prevenção na questão do que vai te dar de sobrevivência, e aí você vai resolver isso antes de causar um problemão. Vale para cardiologia também, Nossa, né? vale demais, mas é isso que todo mundo vem no meu consultório, eu faço, o pessoal fala assim, mas gente, nunca falaram isso, mas eu fico besta de ver assim, porque não é possível. A primeira coisa, então, você vai lá no meu consultório, a gente calcula o teu risco cardiovascular, você conta o histórico, é isso. Fuma, já fumou, é outra coisa. Fumar cigarro, então, é pontuar o risco lá pra cima. Sedentário, obesidade, diabético, com histórico tipo o meu, é só questão de tempo pra infartar, entendeu? É simples assim. Eu brinco com o pessoal, falo assim, ó, medicina não é matemática, é certo para infarto e AVC. Porque se você pontua isso daqui, é um milagre se não acontecer nada, Que é entendeu? tão Que é tanto prevalente, fator de acontece risco. tudo e é tão bem estudado, né, que quase virou matemática, né? Legal Quase essa virou sua matemática. fala. Aí, tipo assim, então tá, a gente calcula seu risco. Aí eu vou, e às vezes as pessoas se surpreendem. Por quê? Porque são pessoas jovens, pessoas de 30, 35 anos. Aí eu falo assim, ó, tá dando alto risco. Eu quero tal exame pra fazer isso que você falou, detecção precoce. Aí peço aquela angiotomografia de coronária, que vem, angiotomografia é uma tomografia, aquele exame do túnel, né? Muita gente já fez pra ver tórax, covid aí, todo mundo querendo ou não acabou conhecendo esse exame. A gente faz o coração em 3D e as coronárias também. Então, se você tem alguma obstruçãozinha na coronária, eu já vi. Eu já tô vendo. E Através de qual exame? angiotomografia de coronária. Antes de entupir, Antes de entupir. entupir Ou a gente é drasticamente. surpreso, né? Porque isso aí eu tô falando de uma pessoa meio jovem que eu tô estratificando o risco. Se tem 50, 60, às vezes a gente já encontra um entupido ali que a pessoa nem Tem sentiu. sintoma, que é o que você estava falando. Silencioso. Se você entupiu alguma das artérias já
Infartou, mas você tá sendo suprido por outras e é isso? Tem colaterais, né? O corpo humano, ele é super inteligente. Por exemplo, vamos lembrar das varizes. Se a varize estoura na perna, forma aquele granulozinho, geralmente surge um monte de veinha, né? Coração é a mesma coisa. Às vezes entope uma coronária e o coração chama neoangiogênese. Vai formando esses raminhos, formando e dá conta. Quando que não vai dar conta? No esforço. Ah, não, agora eu vi assistir o podcast lá do doutor, agora eu vou fazer atividade física, eu vou mudar minha vida. O cara lá de 55 anos resolve fazer exercício. Nunca fez nada. Nunca fez nada e resolve correr na Correr academia 10 ou quilômetros. na rua. Aí ele vai sentir uma dor no peito, porque na hora do esforço, essas vasinhas não vão dar conta. Mas essa dor no peito não é infarto, é apenas Pode ser um aviso, né? Pode ser um aviso. Tipo, principalmente se for no esforço, assim. Ai, fui lá correndo em Ibirapuera, nunca tinha corrido, comecei a sentir essa dor no peito, mas parei e não senti nada. Aí pode procurar o cardiologista. Aproveitando a sua fala, Moisés, o infarto é quando obstrui totalmente e tem necrose do tecido, não é isso? Ou Você pode ter outras doenças catalogadas, como uma angina, por exemplo, isso. que vai... Conte pra É o nós, que o desde a pessoal angina. chama do começo do infarto, né? O princípio do infarto, o pessoal gosta. Na verdade é assim, ó. Eu sempre falo, dor no peito, claro que o foco sempre vai ser coração, só que tem o esôfago, pode doer os ossinhos da costela, pode ser alguma coisa relacionada ao pulmão. Tá, mas dor no peito no pronto-socorro. Você fala assim, ai, Fernando, tô com dor no peito agora, o que eu faço? Vai ser pronto-socorro pra fazer aquele exame do rabisco, eletrocardiograma, pra gente ver. É o mínimo, pra começar a conversa, né? E se entope o vaso inteiro, já dá um rabisco horroroso lá que a gente já sabe que é um infarto pior que tem. Às vezes, eletro normal pode ser infarto ainda. Por isso que ele falou no mínimo. Tem que ter uma avaliação seriada, uns exames de sangue, não é assim. E aí, a partir daí, a gente vê. Então, a gente viu a famosa troponina. A troponina não se alterou. Aí eu vou ver teu risco. Se o teu risco, por exemplo, foi o risco alto, eu já vou ficar internada porque eu vou precisar estudar essa coronária, porque eu estou ali com o princípio de infarto. É uma angina nova, que a angina é dor no peito, né? Agora, se eu for baixo o risco, se eu falar bem assim, não tenho nada de histórico, já fiz exame, estou tranquila. Essa pessoa vai me liberar para o consultório precoce, né? Em torno de 7 dias no máximo eu vou ter que ver o cardio para a gente estratificar isso em caráter ambulatorial, né? No consultório, porque o risco é baixo. Risco é baixo, mas assim, não pode ser abandonado, porque eu estou tendo a dor no peito. Aí eu como cardiologista, vou investigar essa pessoa, deu tudo normal, aí vamos para os diferenciais. Esôfago, refluxo, que dá muito, é gastrite. Não, você tá com costocondrite, entendeu? A dor aguda, você nunca teve. Você sentiu dor no peito, você imediato é pronto-socorro. E quando a gente faz exercício físico, o coração é um músculo. Ele também hipertrofia? Hipertrofia. Isso faz bem? Faz mal? Depende. Isso aí é até uma fala que é meio polêmica. Essa pergunta é boa também, né? Por quê? Por exemplo, tem muito... Você pratica atividade física? Sim. De quantas vezes na semana? 5, 6. E faz quantas horas, mais ou menos? Ou o quê? 1 hora por dia musculação. E você já fez ecocardiograma? Já fiz. O coração deu hipertrofiado? Não. Justamente. Por quê? Porque você não é um atleta. Entendeu? Se você falar assim, não, Fernando, eu na verdade jogo futebol amador, faço musculação, faço natação e corro uns 40 km por semana. Aí provavelmente o coração se hipertrofia. O nosso coração, assim como o músculo, ele remodela, né? Ele aumenta ele tem assim, coração é assim, ele pode aumentar tanto para fora e ficar mais fina a camada, ou ele pode ficar mais musculoso e se manter do mesmo tamanho. E isso ser chamado coração de atleta, desde que a pessoa seja um atleta. Mas aí é perigoso. Não, isso é fisiológico, é o normal do exercício de alta performance, de alto rendimento. Isso é normal. Isso é normal, é esperado pelo que a gente já estudou. Assim como frequência cardíaca, né? É muito baixo de atleta. 30, 40, e tá a vida que segue, normal. É a adaptação ao exercício físico frequente e contínuo de alto rendimento. É esquisito se você falar assim, não, Fernanda, isso já aconteceu. Por isso que eu sempre falo onde eu vou. Do nada você fala assim, não, eu vou 5 vezes na semana na academia e eu tô com coração de atleta. A pessoa fica feliz, que tá achando que é o campeão. Na verdade, não. Isso daí tem alguma coisa errada, porque não faz esforço, como que o coração vai remodelar, entendeu? Isso pode ser chamado de coração grande?
Na verdade, ele é uma hipertrofia do coração, e a gente vai investigar as causas. Então, primeiro descartar que você não é um atleta, certo? Quais as possíveis causas, descartando essa? Essa aqui, então, a gente já viu que você não é atleta. Segunda parte, qual que é teu histórico familiar? Você vai falar assim, ó, nunca teve morte súbita, nunca ninguém infartou, zero pressão alta. Vamos ver sua pressão normal, porque pressão alta sem tratamento também gera esse aumento das câmeras. É uma causa. Outras coisas que causam isso, doenças genéticas. Por exemplo, agora é só doença esquisita. Amiloidose, cardiomiopatia hipertrófica clássica, doença de Fabry. São doenças genéticas raras que causam esse tipo de coração. E aí sim é maléfico, porque é uma doença, né? E aí cada doença dessa vai ter um sinal ou um sintoma. Então tem umas que dão mais arritmia, tem outras que obstruem a passagem de sangue do coração. Por isso que eu sempre falo, você é jovem, teve o diagnóstico de coração de atleta e não é atleta, só caminha no parque ou vai na academia para ser saudável, não é para ter essa alteração, entendeu? Não vai Abuso ter. de cigarro, outra bebida alcoólica, pode alterar o coração? De cigarro não, de álcool pode deixar ele maior, mais dilatado, mais musculoso não, mais dilatado. Aí precisa de um abuso de álcool assim de pelo menos 5 a 10 anos. Etilista tem muito, né? Coração grande. Eu ouvi um absurdo, considero um absurdo, vou saber agora se é verdade ou não. Viu aonde? Na internet. Vi na internet. Quando fala vir na internet, já se prepara que é... Porque vai contra tudo que a gente ouve falar aqui no Pod Doutor. Não lembro qual que era a profissão, não sei se era médico ou outro profissional da área de saúde, ou alguém falando. Que o coração tem um limite máximo de batimento. E quando a gente faz exercício físico, o pessoal vai morrer mais cedo porque esgotou o coração de uma maneira mais cedo. Sei também. Já viu isso? Eu vi também, eu vi. Eu vi. Isso é um absurdo. Acho que era médico falando que quem se exercitava mais, gastava mais o coração. Os batimentos da vida. Exatamente. Não, isso aí é loucura, pelo amor de Deus. Total. né? Total. Não. É pelo tanto que o atleta, ele é adaptável. Eu tava até falando isso com o consultor hoje. Por exemplo, a gente calcula assim, por fórmula, por exemplo, 220 menos a idade. Aí a gente calcula a tua frequência cardíaca máxima. Eu dei esse exemplo para uma mocinha que foi lá hoje com palpitação. Então, duas meninas de 15 anos, que na verdade o diagnóstico final foi falta de condicionamento físico. Então, assim, duas mocinhas de 15 anos, a frequência dela máxima seria 205. 205. Eu falei assim, se eu colocar você, que não faz nada, com um atleta da tua idade, que corre, a menina corre maratona, ela não vai chegar a esses 200, correndo 10 quilômetros. Eu vou fazer um teste com vocês dois. Ela vai chegar lá em uns 170, 180, ela não chega, com o coração é adaptado. E faz tranquilo, ela vai fazer isso rindo. Você vai chegar nos 10 quilômetros morrendo a mais ainda do que da frequência, uns 210, 220. Isso, não é por isso que ela vai batendo a mais, vai gastar. De onde que vem, acho que essa teoria da cabeça das pessoas? Tem uma doença que chama taquicardiomiopatia. Quer dizer, taque é acelerado, né? Cardio é coração. Miopatia, mio é músculo, patia é doença. Então, é uma doença do músculo cardíaco, que é o miocárdio, secundária a uma arritmia. Quer dizer, se a pessoa tem arritmias frequentes, o músculo cansa de bater errado e ele começa a dilatar. Que aí acho que é a doença mais bonita da cardiologia, que é a insuficiência cardíaca. Eu brinco que tudo vira insuficiência cardíaca. Eu brinco não, que na verdade é. Então, quem infartou, mesmo tratando direito, seja o melhor paciente do mundo, tem o risco de dilatar o coração um belo dia. Quem teve miocardite por Covid pode ter insuficiência cardíaca. Quem usa muito álcool, que é esse coração dilatado, grandão. Chagas, que é o famoso, né? Doença do barbeiro. Isso aí é o clássico que o pessoal lembra. Mas tudo isso. Se tem arritmias frequentes, se faz abuso de crack e cocaína, faz tanta arritmia que o coração pode entrar e ficar maior. Anabolizante faz isso daí. Problemas de tireoide faz insuficiência cardíaca. Então, quando chega o paciente com insuficiência cardíaca, aquele coraçãozão grande, é um desafio diagnóstico, porque a gente tem que sentar, ver toda essa história lá da INE, que usou, que não usou, como que é a família, para tentar achar o porquê, né, que aquele coração ficou daquele tamanho. Muito bem, mas voltando ao fio da meada, que a gente agora que entrou nesse meandro maravilhoso das patologias cardíacas e realmente foi muito útil para que o nosso ouvinte possa entender, a gente estava falando sobre o uso suprafisiológico, a gente estava falando sobre os trabalhos que não existem sobre o uso, esse tipo de uso, mas faltou de falar uma coisa para a gente não esquecer aqui, não perder o fio da meada.
Você tinha falado no começo sobre o uso da testosterona na mulher. Isso a gente não falou ainda, e já que nós estamos falando Verdade. sobre... Bem lembrado. Nós temos que falar. O nível de testosterona normal na mulher é bem baixinho, Bem logicamente, óbvio, porque ela é mulher. É isso. Bem baixinho Né? quanto? Bem baixinho. Bem baixinho, menor que 1. Depende do nanograma, picograma, mas é bem baixo. Tipo Tem assim, laboratório ridículo. 2, mas é na casa do 1, 2. É. E aí, 0,5. quando a mulher faz o uso da bomba, também aí ele vai para um absurdo, 100, 200, 1000, mesma coisa. E aí você também pega isso muito lá. É, isso é uma tristeza, né? A gente tava comentando dos grupos. Quem é essa mulher? O que a gente já sabe, todo mundo sabe, todo mundo vive na internet, todo mundo gosta de falar, é do pessoal do fisiculturismo, isso é clássico. O que eu queria alertar, na verdade, é outro tipo, é a população comum, vamos dizer assim, que é a mulher que tá na menopausa, que é a moça que tá querendo buscar mais o shape da academia. Quando você faz uso de qualquer fórmula anabolizante, seja chip, seja gel, seja injetável, seja oral, né, que tem comprimido também, você está se submetendo a todos esses riscos que a gente falou. E a gente brinca assim, qual que é a indicação de testosterona na mulher, então? Não tem. Não Não tem. tem, na verdade, não tem. Então, essa fala sua é muito legal, porque quando você fala em fisiculturismo é uma coisa. Aí a gente, concordando ou não, A pessoa optou por isso. ela optou por isso, assim como tem um cara que faz a opção por usar crack. Não estamos aqui nem concordando com isso, mas vendo a opção. Então, essa mulher que vai pro fisiculturismo, por exemplo, é a mesma coisa. Ela vai lá usar essa... E ela sabe o que ela está sendo submetida. Isso. E às vezes é o único sustento da família, é essa profissão, né? Que eles falam, é atleta. Como médicos, jamais a gente vai poder estimular essa situação, mas é uma Sim. realidade que a gente não pode fechar olho. É muito simples de chegar a isso, né? Aquela mulher que faz lá o fisiculturismo. Mas essa que você falou, Isso esse é o que é que o vem crescente. problema. Porque aquela mulher comum da academia, aquela mocinha jovem, mas não tão jovem, que eventualmente vai procurar o uso estético e vai receber testosterona onde não tinha que ter testosterona. Onde não tinha que ter. E às vezes não é nem a pessoa que sabendo do uso estético. Às vezes ela tá achando mesmo que tá tratando a menopausa ali. Porque ela foi ao profissional, o profissional receitou e nem explicou. Sim. Também isso tem é isso. muito. Então, assim, eu sempre falo, se você tá indo num profissional, a primeira coisa, eu falo no Insta, né? Buscar esse profissional. Ele é mesmo especialista nisso? Procura no site do Conselho Federal de Medicina. Será mesmo que ele é endócrino? Será que ele é nutrólogo? Pesquisa o que você está consumindo na sua fórmula manipulada. Será que é só planta mesmo? Será que isso aqui, oxandrolona, será que isso aqui não é hormônio? Então você tem que também ter. Claro, No caso tá? Nesse assim, você tem. Mas Fernanda, eu sou paciente. Você quer terceirizar pro leigo? Na verdade, um colega até falou isso. A gente, como médico, tem o poder de te instruir, mas o paciente, ele também tem que participar disso, do questionar, que está acontecendo. claro. O exemplo que um colega deu é, por exemplo, se a gente vai fazer um investimento financeiro, eu não entendo nada disso, mas se eu não ver o que está acontecendo, o mínimo, se eu não pesquisar o mínimo, eu posso ser enganado também. Boa. Vamos supor que você vai lá no banco, pede pro seu gerente uma opção de investimento, bota lá, vamos supor, R$1.000. Passa 15 dias, você olha, tá 990. Ué, vamos questionar. Então, mesma coisa, o profissional piorou a tua saúde, você tem que estar atenta. Exatamente. Você pode mudar de banco, como pode mudar de profissional. Você tem que ter o mínimo do entendimento do que possa acontecer. E a informação tá acessível. Concordo que tem muita informação ruim, muita informação boa, mas se você der um Google no nome das coisas e você acha que aquilo é só planta e muitas vezes não vai ter só planta, que a gente pega essas fórmulas manipuladas, a pessoa é surpreendida. Como já aconteceu com mínimo 5 pacientes. E dessas 2 que eu estava comentando com vocês mais cedo, era um AVC, né? Era o famoso derrame em moças de 40 anos. Então, assim... Você chegou a ver já na tua prática mesmo pessoal. Já. Então, a derrame cerebral com sequelas graves. Sim. Ou morte mesmo ou não? Morte não vi ainda. Tá, mas você com derrame cerebral. Tem histórico nenhum, né? Sequelas graves em pacientes mulheres de 40 anos. Sim. Quer dizer, jamais deveria estar nessa. Insuficiência cardíaca eu vejo com mais frequência, né? Que é mais minha área, mas já tem paciente transplantado de 35 anos por esteroide anabolizante. Era esse fisiculturismo. Ou até mesmo
que foi falado, o chip da beleza, que tá em alta. Tem que tomar cuidado com isso. O chip da beleza não tem indicação nenhuma, de nenhuma sociedade, seja de endócrino, seja de ginecologia, seja de nutrologia, não sei. Eu, na verdade, não entendo como que é vendido, assim, porque não tem. Até mesmo a formulação farmacêutica disso não é regulamentada, a Anvisa não libera, entendeu? Então, assim, é um problema. Pra pessoa que vai crítico. colocar, ou que colocou, ou que tá pensando em colocar o chip da beleza, uma mulher. Não coloque. Não coloque. O que pode acontecer com ela que tem grande probabilidade de dar errado? Na verdade, a curto prazo, a gente não sabe dizer, mas depende dos chips. Vamos falar que ela tá colocando um chip com esteroides. E a curto prazo, com certeza, o que vai se ver é uma alteração de colesterol e aumento da pressão. Isso aí é o que mais rapidamente. Não posso prometer. Certamente. Certamente, isso aí é de lei. Pressão arterial. É, aumento da pressão E aí, arterial, Independente da idade. independente E às vezes da ela idade. vai medir, pode dar a pressão normal, mas às vezes a pressão dela era 10 por 7, passou para 12, 13, 13, né? 12,5 por 9,5, que é por 9, que é um prejuízo absurdo para a vida dela. Ou na hora do esforço lá, é que às vezes a gente se mede a uma pressão, né? A gente fica preso em uma, mas na verdade, tanto que cardiologista a gente gosta daquele mapa 24 horas que fica no braço medindo, porque às vezes ela faz o esforço, durante o esforço chega a 20, a 18, aquele ali já tá dando indício, entendeu? E aí ela não E nem tinha, tá não sentindo tinha a nada. pressão padrão dela antes, mas já está Sim. usando. E eventualmente, como todo, acaba tendo algum benefício, entre aspas, Isso clínico, né? é inegável. Isso aí Vai ter benefício estético Vai que ela vai olhar. benefício estético, vai ter benefício na libido, vai ter benefício igual você falou até do próprio homem, né? Vai ficar mais ativo, vai conseguir trabalhar mais, vai ficar até o ânimo, o humor melhora. Da mulher não é diferente. Poxa, pega uma mulher na menopausa, que antes estava sentindo dor, não fazia nada, tava com a libido baixa, dá uma diferença, isso aí é indiscutível. Só que é o Tem risco preço. do risco Tem um preço. E Tem um só para preço. a gente poder complementar também, porque quando você vai pensar em tratar uma patologia, aí vale você fazer reposição, Sim. certo? Sim. E antes, então, o correto, ao meu ponto de vista, você seria usar outras ferramentas, como essa mulher, por exemplo, que está com a baixa libido, tá um pouco lentificada, Sim. não tem ânimo para nada, um pouquinho de depressão, insônia, etc. Sim, aí Será depois que ela fica já dando tá trabalho, fim do casamento tá trabalho? ruim, entendeu? Isso, a sogra já tá. É. E assim vai, né? E muitos problemas. Sim. Trabalho já também não consegue desenvolver a mesma coisa. Bom, e será que ela já tentou um programa de exercício físico, Sim. sair do sedentarismo, melhorar a dieta, Exatamente. Aquela fórmula mágica. emagrecer, Todo mundo gosta, né? procurar melhorar o sono, que é um dos pilares aí de boa qualidade? Quer dizer, que é a fórmula mágica, né? Como todo ser humano acaba tendo uma tendência a procurar esse atalho, mas vai ser um atalho pro abismo. Sim. É um atalho que não vai valer a pena, o custo-benefício vai ser negativo e isso indiscutivelmente vai causar problemas. Parece legal, mas não. Tá muito em alta isso, né? Está, por isso que eu acho que a gente tem que bater em cima da tecla, entendeu? Porque muitos falam que não tem acesso, que nem sabia disso, mas eu acho que há pelo menos 1 ano e meio, 2, eu já tô vendo bastante profissional se posicionar nas redes, falando, isso não tem indicação, isso faz mal. Então, assim, se a pessoa procurar, ela acha. Acontece que todo mundo gosta da solução E outra milagrosa. coisa, a pessoa tá com chip da beleza, teve todos esses benefícios. E quando tirar? Não, e quer que eu te conte o maior agora? Tem o chip absorvível. Teve uma paciente recente, 6 meses, foi diagnosticada com câncer de mama, um chip de estrogênio, tinha um de testosterona, tinha um de estrogênio, né, que é o hormônio feminino. 2 chips ou 2? Não, 2 chips. E aí o tumor feminino era super responsivo ao hormônio feminino, o tumor da mama. Quer dizer, se tivesse usando anticoncepcional, tinha que parar na hora. E para tirar esse danado do chip que era absorvível? Deu a maior confusão no hospital. Mas Porque quando, não esse... existe técnica para tirar isso, né? Mas quando ele não é absorvível, é como se fosse aquele do anticoncepcional. Aí que saiu essa ideia, né? Então, Brilhante. mas quando a pessoa tirou o chip, vai voltar todos os sintomas e muito mais grave. Então, mas será que daí não é a resolução questão da mudança de hábitos? Não, exatamente, é isso que eu quero alertar. Não, Vai A pessoa voltar tudo. colocou o chip, ficou maravilhoso. Vai tirar, vai piorar do estado É. inicial. Na verdade,
você tem um decréscimo. Tanto que quem faz uso de testosterona em grandes doses, você não pode chegar e falar assim, ó, vou acabar com isso da tua vida e quero parar. Tem que fazer reposições, redução de danos progressivas até ver se o eixo da pessoa recupera, no caso do homem. Da mulher, isso aí pra mim gera vício o mecanismo. É porque se você se sente mal, depois de 15 dias tirei o chip lá, eu quero pôr outro doutor. E o doutor que vende e a farmácia que faz tá achando o máximo, porque aí, ó, tá vendendo, tá... E só lembrando uma coisa também, existem inúmeras indicações formais de reposição hormonal em mulher. Mas isso não é reposição. Isso não é reposição. O que nós estamos falando aqui é outra coisa. Não de reposição hormonal, na menopausa, terapia de reposição hormonal tradicional, Isso. adequada. Não, nós estamos falando de gestrinona, de estímulo da beleza. Isso sim que não faz sentido, não é isso? Exatamente. Ou testosterona, mas alguns hormônios que fazem parte da terapia de reposição hormonal na mulher quando tá na menopausa, isso é outra coisa, mas Sim. também é sério. Sim. Não é tão uma coisa sério- tão simples É assim. tão sério que se a própria ginecologista já é treinada para ver se o teu risco cardíaco é alto. Se for alto, mesmo se for, eu tenho fogacho, tá horrível, tô com ressecamento vaginal, não sei o que. Câncer de mama Se você tem o risco, ela vai falar, ó, vamos te dar outras estratégias, porque no teu caso não é indicado repor hormônio feminino, você imagina. Imagina o masculino Imagina o junto. masculino. Exatamente. É uma epidemia, né? É uma epidemia de saúde pública e é um problema grave porque eu acho que entra outras instituições que a gente não vai ter o controle tão cedo. A gente tá falando de chip da beleza na mulher, mas também tem no homem. É que são os dispositivos implantáveis, né? Aí entra tudo. Aí o pessoal tá fazendo. A gente tá falando do chip, mas o pessoal tá colocando esses chips com tudo quanto é coisa que tiver. Então tem testosterona, tem tadalafila, que a gente tava comentando, tem outros tipos de hidrotestosterona, tem os... Como que é? Uma pequena quantidade e vai se soltando aos Então, poucos? como esse método, essa metodologia não é aprovada na Anvisa, você não tem a segurança para falar se esse líquido ele vai ser sendo solto igual do Implanon ao decorrer dos pode soltar tudo de uma dias, vez. ou pode soltar tudo de uma vez. Volta e meia acontece. Ele não sabe nem se nem o que tem lá. Né? Se- Muito menos qual é o E mecanismo de ação. a biodisponibilidade, às vezes, dá errado. Isso aí não está liberado pela Anvisa. Esse é outro ponto. Não entendeu? tem segurança Não tem nenhuma. segurança de uso. E quando solta tudo de uma vez? Você já falou Vai que passar mal. Ué, vai ter aquilo que a gente falou, uma morte súbita. Pode ter arritmia, sensação de mal-estar, né? Imagina. Ou senão você acaba tendo boom de hormônios que era para 6 meses, tudo em uma vez só. Aí isso pode varia. virar óbito. Pode. Muito bem. E aí, aprendeu bastante, Moisés? Doutora, obrigado. Sensacional. Doutora Fernanda, uma mensagem final que você deixaria aqui. Eu sei que quando é bom passa muito rápido. Com certeza. E mais uma mensagem final que você deixaria para quem está nos ouvindo. Eu acho que a mensagem minha vai ser quase similar à tua, que cardiologia, na verdade, é preventiva. A gente não precisa esperar ter sintoma, porque quando a gente espera ter o sintoma, às vezes você já tá com alguma doença e nem está sabendo. Se a gente participar desse início da vida, que é a partir dos 35 anos da vida, que eu digo de provável surgimento de algumas doenças cardiovasculares, a nossa função de cardiologista é reduzir os danos antes que eles apareçam, né? Quando tem alterações moleculares, isso que eu acho que é a parte mais bonita da cardio. Sensacional. Doutora Obrigada. Fernanda Andrade, sorte de todos os pacientes que a tem como médica. Fique bem. Obrigado por dividir conhecimento. Moisés, obrigado mais uma vez. Você que está aí, gente. muito obrigado. Compartilhe, espalhe saúde. Pessoal do estúdio, obrigado. Valeu. Até a próxima. Pode, doutor.